Oi, gente. O Leonardo Stoppa comentou um vídeo meu e eu respondi. Eu vou trazer a fala dele, a minha resposta, e nesse vídeo eu vou analisar o que eu considero a principal falha argumentativa do Leonardo Stoppa, porque o Leonardo Stoppa, numa live com o Vitor Panchorra, ele argumentou que o caso dele é exemplificativo de um fenômeno que a lei da Maria da Penha e outras leis favoráveis às mulheres estariam favorecendo injustiças. Eu vou enfrentar esse argumento e trazer para vocês dados e evidências que mostram que esse argumento tem uma falha argumentativa central. Mas antes de trazer isso, e por isso é importante você assistir o vídeo até o fim, porque é o elemento da falha eu vou deixar para o final, o que foi que aconteceu? O Leonardo Stoppa disse uma análise científica de um fenômeno, só que no meu caso não tem relação com dinheiro. Quem for de esquerda, sigam, porque é um analista sério e ele coloca o link para o meu vídeo falando de transformismo. Lembrando sempre que transformismo é uma categoria das ciências humanas, da tradição marxista, né? E não é diagnóstico clínico, mas sim a ideia da mudança de lado de uma pessoa num cenário de disputa de classes sociais e de grupos políticos, e que a extrema-direita e a direita e a classe dominante usou de diversas estratégias, inclusive do uso de experiências pessoais das pessoas, questões financeiras e outras, não apenas a questão do dinheiro, para cooptar pessoas do campo da classe trabalhadora para a classe dominante, né? Que as pessoas... E eu explico melhor isso no vídeo sobre transformismo, né? Aí eu respondi a mensagem do Leonardo Stoppa, e depois da minha resposta, que eu vou ler para vocês, eu vou também desconstruir o argumento central da fala dele, que tem a ver com a experiência pessoal dele e a generalização que ele faz a partir dessa experiência pessoal, como se estivesse disseminado no Brasil uma ideia de que as leis, digamos assim, de inspiração da luta do feminismo estariam prejudicando majoritariamente os homens e tal. Bem, primeiro, obrigado pelo elogio de me chamar de um analista sério, né? Sempre educado eu. Segundo, quero deixar claro que em nenhum vídeo meu eu afirmo que no seu caso específico essa mudança tenha sido motivada pela busca de mais recursos financeiros. Eu entendo apenas que é uma especulação que até certo ponto pode fazer sentido para muita gente, tendo em vista que existe hoje muito mais dinheiro apoiando e bancando a extrema-direita, mas é óbvio que eu não tenho nenhuma evidência de que tenha sido isso e por isso nunca afirmei algo nessa direção. Então não estou afirmando que ele fez isso por dinheiro, nem nunca afirmei, apenas levantei essa hipótese porque na história, na tradição do transformismo, essa é uma estratégia, mas não é a única, a estratégia de sedução pelo dinheiro, né? Terceiro, a questão familiar, algo que evidentemente pode ter mexido muito com sua cabeça, eu analiso isso e talvez até no futuro faça uma reflexão mais aprofundada sobre como experiências pessoais podem impactar trajetórias políticas. O caso da Ana Kasparian, por exemplo, pode ser visto como um caso emblemático de como uma experiência pessoal traumática pode levar a uma transformação temporária ou permanente na forma de ver o mundo e a política. Não é meu lugar julgar isso, mas é importante entender. A Ana Kasparian é uma comentarista do TYT, foi agredida por um morador de rua e depois disso passou a relativizar o regime Trump como não fascista. Agora ela se arrependeu e reconhece que é fascista mesmo diante do que está acontecendo com o ICE. Mas vamos lá. O ponto central é que eu entendo que o neofascismo representa uma ameaça civilizatória, uma ameaça à democracia, uma ameaça aos valores e à garantia de direitos sociais. Ele também representa uma ameaça ao conhecimento científico, pelo seu negacionismo científico e pelo seu negacionismo climático. Diante disso, considero fundamental o enfrentamento dessa corrente política e a luta do nosso tempo histórico. É a grande luta do momento em que nós estamos vivendo. Isso não significa afirmar que o PT e os partidos de esquerda sejam perfeitos, não são. Mas no momento histórico em que vivemos, apoiá-los e buscar transformá-los positivamente é, ao meu ver, a perspectiva fundamental, eu acrescentaria, a ser seguida, né, por pessoas orgânicas da classe trabalhadora. Por fim, quando falo em transformismo, estou me referindo à mudança de posição política, sair da defesa de uma classe, de um conjunto de partidos ou de uma perspectiva para outra distinta. Não há, na minha parte, um julgamento moral nisso. O julgamento moral pertence a cada um. E não é algo que eu particularmente me interesse nesse episódio. O que me interessa é análise política e compreensão do fenômeno. Bem, o Leonardo Stoppa, ele argumentou
que o caso dele seria exemplificativo de um fenômeno nacional em que leis como a Maria da Penha estariam sendo usadas para prejudicar pais, produzindo alienação parental, não é? E que o Brasil teria esse grande problema social. Bem, eu tenho dados aqui que mostram que o grande problema que existe é outro, né? O grande problema que existe é que em 2025, tem uma reportagem aqui falando sobre isso, registrou um recorde de feminicídios com 4 mulheres, que é isso, CNN? Com 4 mulheres mortas por dia, né? Feminicídios e mulheres feridas por arma de fogo cresceram 52% em 2025 na Rádio Agência, né? E isso obviamente gerou o quê? Manifestações de mulheres contra o feminicídio e a violência ocuparam as ruas do país. Em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal, atos chamados pelo Movimento das Mulheres Vivas, com participação de outras entidades, entre elas, enfim. Ou seja, toda essa realidade estatisticamente relevante de violência contra a mulher mostra que, mesmo que a gente considerasse assim, vamos ter a interpretação mais generosa do argumento do Leonardo Stuppa. Mesmo que a gente considerasse que existem casos, e com certeza num país grande como o Brasil, existem casos de que mulheres mentem sobre atos de violência. Mesmo que isso exista, estatisticamente é muito mais presente e relevante e grave do ponto de vista social a violência contra a mulher. Os casos que eventualmente possam existir de mulheres agindo de forma errada, isso é possível. Eu não estou dizendo que é no caso do Leonardo Stuppa, porque eu não sei os detalhes. Ele alega que ela mentiu, a esposa, ex-esposa, né? Alega, não, que ela está dizendo a verdade e que, enfim, ela estava sendo alvo de um assédio por parte dele. Não cabe a mim julgar. Isso é uma coisa para o judiciário. É o caso anedótico, é o caso específico. Não estou analisando o caso específico. Eu estou dizendo que, mesmo que existam casos, sabe, que existem mulheres que se aproveitam dessas leis para prejudicar os ex-maridos, mesmo que isso exista, isso não seria um argumento suficiente para ser contra essas leis de proteção. Porque essas leis de proteção, elas produzem avanços, né? Elas produzem avanços. Aqui, ó. Data Senado. Violência de gênero atinge 3,7 milhões de brasileiras. Milhões de brasileiras. Então, nós temos um dado, uma coisa mensurável estatisticamente, que é muito mais grave do que eventuais pessoas prejudicadas por... Então, assim, mesmo que num caso anedótico você encontrasse uma pessoa que foi prejudicada, esse não é o grande problema da sociedade brasileira. A violência contra a mulher é um problema, obviamente, muito mais grave. E a falha central do argumento do Leonardo Stuppa é pegar, vamos supor, ele está convencido que existe mentira no caso dele, né? Eu não estou julgando, mas pegar o caso pessoal e generalizar para a sociedade em geral, né? Isso é a falsa generalização apressada, né? O uso da evidência anedótica, a evidência pessoal, para uma generalização apressada que não olha os dados, né? Obviamente é uma falha. E aqui tem um estudo científico sobre o impacto da Maria da Penha em violência contra a mulher, que mostra que produziu avanços, mas que é insuficiente. Estudos científicos, existem diversos estudos científicos, eles apontam que a legislação da lei da Maria da Penha e outras formas de legislação, eles ajudaram a população a tomar consciência disso. Eles têm melhorias estatísticas em alguns casos, mas não são suficientes para barrar o feminicídio. O feminicídio, como eu mostrei para vocês, os dados mostram que ele explodiu em 2025. Ele está com recorde, uma situação horrível. Isso indica que não só essas legislações são importantes, mas elas precisam ser aprimoradas. E é claro que eventuais abusos, que lembrando, eu não estou dizendo que tem abuso no caso do Leonardo Stuppa, eu não sei, não estou julgando, mas eventuais abusos que mulheres porventura
produzam, é óbvio que tem que ser coibidos, é óbvio que tem que ser identificados, mas eventuais abusos não justificam nem minimizam o problema social mais profundo, que é o problema da violência contra a mulher, que é o problema do feminicídio. E essa é a falha argumentativa central do Leonardo Stoppa. Ele poderia dizer, falando do caso dele, né, que, olha, isso me fez ficar reticente e tal, mas ele deveria compreender o cenário macro e as questões estatísticas macro. E não existe base empírica, estudo científico que demonstre o que ele está dizendo em relação à generalização. Ou seja, quando ele faz a generalização de que essas leis estão sendo utilizadas, ele se baseia em casos específicos. E eu não duvido que seja possível encontrar casos específicos de problema de implementação de leis. Mas o grande problema da sociedade brasileira nesse quesito seria alienação parental de pais injustamente acusados? Ou seria mais adequadamente dizer que o problema mesmo é o feminicídio e a violência contra a mulher? E essa legislação e essas políticas precisam ser fortalecidas e ter mais subsídios para evitar eventuais distorções, mas para garantir combate ao problema central. Me parece evidente que o problema central é o problema da violência contra a mulher e, por isso, a minha solidariedade total aos movimentos específicos, sabendo que eventuais distorções podem existir em qualquer coisa, mas isso nunca pode mover a gente do que é fundamental defender por questão de princípios. Eu tenho uma concepção, eu vou meio que parafrasear uma figura com a qual eu não concordo muito, mas é uma coisa assim, ser de esquerda, para mim, não tem muito a ver, ou não tem nada a ver, com o que a perspectiva de esquerda pode fazer por mim, pessoalmente. Ser de esquerda, para mim, tem tudo a ver com que a perspectiva de esquerda, que é uma perspectiva radicalmente democrática, que defende a igualdade de gênero, que defende a igualdade jurídica de raça, respeito a todas as pessoas de todas as religiões. É porque essa perspectiva radicalmente democrática, igualitária, libertária, eu tenho adesão a ela pelo que ela pode fazer pelos outros. Então nunca é, para mim, o que a esquerda pode fazer por mim, mas é porque essa concepção de mundo pode fazer pela humanidade. É isso que me faz ser fundamentalmente de esquerda. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Eu peço a ajuda de vocês porque a gente está engajados nisso e mídia independente precisa, mas eu sempre vou também trabalhar com a ideia de estar contribuindo com a luta social, né? Então, quem quiser ajudar o canal pode se tornar membro, apoiador, mandar pix para andretj@terra.com.br, assistir os nossos cursos. E se você adquirir os cursos, você vai estar contribuindo com a sua formação para uma militância mais qualificada do campo de esquerda. Isso também é importante. Eu considero muito importante. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.